Irmãos, queria ter a oportunidade agora de pedir aos irmãos para a gente fazer algo que, para mim, deveria ser o maior prazer de cristãos, que é abrir as Escrituras. Queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Os irmãos sabem que nós, aqui na Igreja da Orla, nesse ano, a gente está nessa leitura anual, a gente está lendo a Bíblia inteira esse ano, e um dos textos propostos para o dia de hoje é de 1 Coríntios 15. Então eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios 15, dos versos 12 até o verso 32. Vai estar projetado aí para quem não está com Bíblia. Eu vou estar lendo da versão NAA. E assim diz o texto, a palavra do Senhor, por meio da caneta do apóstolo Paulo. Ora, versículo 12 em diante. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. E a nossa esperança em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ou em algumas versões, somos mais miseráveis. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso contra feras, qual foi meu proveito, se os mortos não ressuscitam? Aliás, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o nosso clamor aqui agora, Deus, é sobre essa palavra que o Espírito do Senhor inspirou. Nós clamamos que esse mesmo Espírito, Deus, Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo, que conduziu o apóstolo Paulo, que ele nos ilumine nesse momento, para que possamos não só compreender com a mente, mas também com o nosso coração. Deus, aquilo que nós não temos,
nos dê. Aquilo que nós não somos, Senhor, nos faça. Nós pedimos que o Senhor, aquilo que nós não sabemos, o Senhor nos ensine. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do Senhor, porque nós oramos no nome dEle. Amém. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pergunta, preparado? Preparada? Vou fazer uma pergunta. Eu queria que você pensasse em algo que você deseja muito. Pensa, eu vou te dar 16 segundos para pensar nisso. Pensou? Beleza. Agora eu quero te perguntar outra coisa. Qual é a sua maior esperança? Qual é a sua maior esperança? Pense por isso. Pense sobre isso um pouquinho também. Não precisa ser 16 segundos agora, não. Irmãos, eu trouxe aqui alguns slides para os irmãos. Deixa eu só ver se é para cima ou para baixo que passa. Eu consigo ver ali, Rafa? Se eu conseguir ver, vai ser legal. Senão eu abro aqui. Dá para ver? Não? Então eu vejo aqui então. Obrigado. Isso aqui é um passador, tá? Não é aquele anel de coquinho, não. É porque algumas pessoas me perguntam o que é isso. Então, tudo bem. Irmãos, é o seguinte. Nós temos uma analogia aqui. Eu queria trazer uma história que eu gosto muito. Deixa eu só colocando aqui no meu computador para eu acompanhar junto com os irmãos. Tá. Olha só. Esse aí é o Neil Gaiman. E na mão ali está a coleção conhecida como Sandman. Essa coleção é bastante conhecida, bastante famosa. E é sobre o Senhor dos Sonhos. Muita gente fala, ui, e fica escandalizado naquele outro sentido, por causa dessa história aqui. Mas eu queria trazer para os irmãos uma reflexão presente nesse livro. Eu tenho esse livro, inclusive eu me amarro nele. Passei aqui. Olha só. Nessa passagem, aqui, ó, no livro, na história chamada Esperança no Inferno, o Morfeu, que é o personagem principal, ele é o Senhor dos Sonhos, ele tinha ficado preso um tempo, ele perdeu o seu capacete, de onde tinha parte do seu poder. E o que acontece? Ele vai até o inferno para recuperar esse capacete dele. Só que, quando chega no inferno, o demônio que estava com esse capacete, ele fica sabendo que esse demônio tinha adquirido esse capacete de forma justa. Ele não trapaceou nada. Então o que acontece? O Morfeu, como o seu poder estava ali, ele não abandonaria, não sairia de lá sem o seu capacete. E o que ele fez? Foi proposto então uma batalha, uma guerra, só que não é uma guerra de força bruta. Era uma guerra filosófica, uma guerra de palavras. Em vez de força física, mágica, essas coisas, era uma batalha de significado, uma batalha de imaginação. E aí eles começam. O demônio chamado Corazon, ele fala que ele começa falando que ele é um lobo terrível, caçador letal, perseguidor de presas. E aí Morfeu contra-ataca, dizendo, eu sou um caçador montado num cavalo que perfura lobos. Aí o Corazon contra-ataca, dizendo, eu sou uma mosca dos cavalos que pica cavalos e derruba caçadores. Aí Morfeu responde, eu sou uma aranha que captura moscas em suas teias. Corazon responde, eu sou uma cobra então, devoradora de aranhas com dentes venenosos. Morfeu responde, eu sou um boi, esmagador de cobras, puxador de arado. Corazon responde, eu sou um antrax, uma peste bovina que destrói seres de sangue quente. Morfeu responde, eu sou um mundo flutuando no espaço, aquele que é doador de vida. E a resposta dele, eu sou uma supernova que explode tudo, crema mundos e planetas.
Aí Morfeu responde: eu sou o universo que abrange toda a vida, abraça todo tipo de vida. E aí o Corazon dá sua cartada final dizendo: eu sou a antivida, a besta do julgamento, eu sou a escuridão no fim de tudo, o fim dos universos, deuses, mundo, de tudo. E aí Corazon, confiante de que tinha deixado Morfeu sem opção, ele pergunta: e agora, Senhor dos sonhos, o que você vai ser? Aí Morfeu, confiante e tranquilo, responde: eu sou a esperança. A gente sabe que a esperança é a última aqui? Exatamente. Irmãos, a força dessa analogia está em algo interessante. Por quê? Logo depois, o Corazon, ele é condenado. E aí, depois que ele é condenado, o Morfeu pega o seu capacete. Só que antes de ir, Lúcifer pergunta para ele: Senhor dos sonhos, por que nós, aqui no inferno, deveríamos te deixar ir embora? Que poder os sonhos ou você tem aqui no inferno? E a resposta de Morfeu, Senhor dos sonhos, é: se perguntem, que poder teria o inferno se os que aqui estão presos não pudessem sonhar com o céu? Irmãos, a força dessa analogia, a força dessa história, está exatamente na importância, no poder que os sonhos têm, que a esperança tem na vida de cada um de nós. A esperança é extremamente importante. A esperança, pesquisas dizem, que está altamente associada com a satisfação com a vida. Quando a gente perde esperança, a satisfação com a vida também é perdida. A esperança também está associada ao bem-estar. E outra coisa, quanto maior a luta, maior a importância da esperança na vida de uma pessoa. Se uma pessoa está passando por um momento difícil, seja enfermidade, qualquer coisa do tipo, a esperança é fundamental nessa luta, nessa batalha. E aí a pergunta para você de novo é: qual é a sua maior esperança? Onde é que a sua maior esperança está enraizada? Eis a pergunta. Irmãos, a gente está aqui na passagem de 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 12 em diante, Paulo ele está fazendo algo que ele já estava fazendo na carta. Os irmãos que estão acompanhando a carta e a leitura, sabem, para que houvesse a carta de Paulo aos Coríntios, antes houve a carta dos Coríntios a Paulo, em que eles falaram algumas coisas, eles perguntaram algumas coisas para Paulo, e Paulo vem respondendo essas questões nos capítulos anteriores. E quando ele chega no capítulo 15, Paulo vai falar sobre a ressurreição. A ressurreição dos mortos. Irmãos, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você já parou para pensar sobre a eternidade? Como é que você imagina a eternidade? Como é que você imagina? Aquele céu com nuvens, anjinhos tocando harpa, essa é a imagem que tem na sua cabeça? Ok, olha só. A resposta de Paulo sobre a ressurreição aqui, ele envolve um argumento lógico. Por quê? Ele começa explicando, no início do capítulo, sobre o que ele levou aos Coríntios em primeiro lugar, que foi o quê? O Evangelho. Irmãos, se tem algo que hoje em dia as pessoas não sabem, no meio das igrejas evangélicas, é explicar o que é o Evangelho. As pessoas levantam, quando a gente questiona sobre o que é o Evangelho, elas falam coisas superficiais, slogans como é a palavra de Deus, ok? O que especificamente? A genealogia lá de Crônica? O início do livro de Jó? Aí a pessoa, não. Então, o que é o Evangelho? Paulo está argumentando aqui com os coríntios. Ele está falando: antes de tudo, meus irmãos, entreguei a vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos
pecados, segundo as Escrituras. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho, Paulo colocou bem resumidamente, é sobre essa história, a palavra da cruz. Meus irmãos, se, Paulo está falando aqui com os coríntios, se eles creram nisso, eles foram salvos. Se não foi nisso que eles creram, a fé deles é vã. Meus irmãos, devemos nos perguntar no que é que nos faz estar num ambiente religioso. Porque muitas vezes nós confundimos comunhão com amizade. Nós confundimos essas coisas e existe uma diferença abissal entre elas. Então Paulo explica aqui que o Evangelho não é só que Cristo pagou o preço, que era seu, que era meu, que era deles, que era de todos nós. Ele não pagou somente esse preço, ele também ressuscitou. E isso é extremamente importante. Paulo vai desenvolver o argumento mostrando que se a fé cristã, dos versículos 14 até 19, ele vai falar que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não faz o menor sentido a nossa fé. Ele vai argumentar que, logicamente, que se os mortos não ressuscitam, a nossa fé é vã. Cristo também não ressuscitou. E aí, no que a gente está crendo? E aí, ele chega à conclusão no verso 19, ao dizer que se a nossa esperança em Cristo se limita somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. E a pergunta para você é, por que Paulo está falando isso? Por quê? Por quê? Se nós não crermos que Cristo ressuscitou, por que nós somos os mais infelizes ou os mais miseráveis de todos os homens? Eis a pergunta. Eu não sei o quanto essa pergunta fica na sua mente, o quanto ela ocupa o seu pensamento. Por que eu coloquei isso aqui? Mas olha só, por que então que nós somos miseráveis se a nossa esperança está somente nessa vida? Por quê? Irmãos, os seres humanos, eles sabem que um dia vão morrer. Os seres humanos sabem disso. Essa consciência, ela começa na vida do ser humano em torno de 7, 8 anos de idade. Que é quando o ser humano começa a desenvolver esse tipo de pensamento sobre a morte. Ele começa a compreender as questões que envolvem a morte. Que a morte é irreversível, que não tem volta. Ele começa a entender que todo mundo vai morrer. E ele começa a pensar, o que eu sinto em relação à morte? Ele começa a pensar como ele se sente em relação à questão de ansiedade, medo da morte, essas coisas. Diferença também, nós começamos a ver também, pessoal, que existe uma diferença entre como os seres humanos veem a morte e como animais veem a morte. Nós, por causa da morte, a gente começa a pensar sobre a vida que a gente está tendo. Nós, seres humanos, fazemos isso. Se os irmãos forem a alguma fazenda, você não vai ver nenhum boi falando, o que eu estou fazendo na minha vida, eu poderia estar melhor, sonhando mais. Não existe isso. Nós, seres humanos, somente nós temos essa habilidade. E isso foi porque, deixa eu só achar aqui. O ser humano desenvolveu essa habilidade e foi Deus que criou assim. Em Eclesiastes 3, no versículo 11, o texto diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Deus colocou a eternidade, o anseio por aquilo que é infinito. Irmãos, todos nós, qualquer ser humano na face da terra, você chegar para ele e perguntar, você gostaria que existisse amor infinito? Ele vai falar, não, mais ou menos tá bom. Não, ele vai falar sim. Justiça infinita? Ele, sim. Satisfação infinita? Sim. Essas coisas estão no ser humano. É inerente do ser humano. Todos nós temos. A questão é o seguinte, que todas essas coisas estão em nós, na nossa mente. Porque nós não temos essa experiência no nosso dia a dia. A gente não tem
justiça infinita, amor infinito, tudo isso acontecendo no nosso dia a dia, nas nossas relações. Nós, inclusive, não temos uma vida infinita ou uma vida eterna, porque a gente vê aqui que a gente vai morrer. Ou seja, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, num mundo onde nada é eterno. Ou pelo menos pela percepção humana, tudo está passando, tudo está tendo início e vai ter fim. Olha que interessante isso sobre nós, irmãos. E aí, a gente, por ter essa ideia dentro de nós, existe algo interessante. Nós, seres humanos, à medida que a gente envelhece, a gente tende a olhar para a nossa vida e ver as coisas que a gente tem no dia a dia, seja família, trabalho, casamento, igreja, sei lá, time de futebol, etc. A gente começa a ter outras preocupações na vida. A gente começa a se ocupar disso. Os jovens aqui preocupam com entrar no mercado de trabalho, os adolescentes preocupam em entrar numa faculdade, seja concurso público, etc. Quando você fica mais velho, você pensa em ter filhos, família, casamento. Você ocupa sua mente com projetos aqui. E a questão é o seguinte, a gente começa a colocar a nossa esperança nessas coisas. Mas a pergunta é, não tem nada, tem alguma coisa de errado em ter essas esperanças? Não. Mas a pergunta é, essas esperanças são as maiores que a gente tem? Olha só, o problema que Paulo está colocando aqui não é que a gente não deve ter esperança aqui nessa vida. O problema é quando essas esperanças são as maiores coisas que a gente tem, é o nosso maior tesouro. Ainda está no negócio ali? Oi, gente, passei. Por isso vocês estão olhando para aí, né? Tá, deixar no preto aqui. Voltou sem eu mandar. Foca aqui agora. Daqui a pouco tem mais história, inclusive agora. Então, pessoal, 1 Coríntios 15, versículo 19, está respondendo exatamente isso. E aí eu queria introduzir para vocês, irmãos, a gente, já falei algumas vezes, nós temos um culto em inglês aqui na nossa igreja, toda quinta-feira. E nesse culto em inglês, a gente tem uma metodologia própria, a gente inclusive introduziu essa metodologia na quinta-feira passada no culto aqui. Quem não esteve, quem esteve aqui pôde ver. O que a gente faz? A gente faz um culto que é em inglês, mas também é legendado. E essas histórias que os irmãos vão ver aqui, elas são criadas para as mensagens, para explicar as mensagens. E aí o pastor doido que fica à frente dessas mensagens do culto em inglês, ele desenha essas historinhas que os irmãos vão ver aqui agora. E uma delas são de umas criaturinhas chamadas... agora não está aparecendo nada aqui, Rafa. Voltou. E aqui sumiu. Tá. Agora vai. Beleza. Para quem não conhece, os Greyons, não sei o que Mafalda vai arrumar com esse nome aí. Eu já mandei antes. Os Greyons. Os Greyons, eles são criaturas que enxergam somente em preto e branco, em tons de cinza, no mundo deles. E aí no centro da terra deles, tinha uma árvore que era temida por todos. E quem se aproximasse, tipo assim, eles não podiam se aproximar dela. Até que um dia, Hag, que é um Greyon ali, ele se sentiu atraído por ela. E ele chegou na árvore e comeu a fruta. E automaticamente ele começou a ver em cores. E passou a espalhar notícia sobre essa árvore. E alguns acreditaram nele e outros não. E aí, o episódio de hoje, a gente faz isso, né? O episódio de hoje é All e as frutas podres. Então, All era um dos Greyons que também comeu da árvore e começou a enxergar em cores. E aí o que aconteceu? Por causa disso, ele começou a perceber que ele estava comendo comida estragada o tempo inteiro. E aí, ele viveu a vida toda comendo desses frutos estragados. Então, ele não sabia bem como é que funcionava a nova vida dele no início. Ele passava, não estou com muita fome agora, será que eu como ou não do fruto da árvore? Enfim. Então, mesmo que as frutas estivessem podres, as frutas dos arbustos que ele estava acostumado a vida toda, ele ainda sentia vontade de comer, porque o sabor era agradável para ele. Ele comeu a vida toda, afinal de contas, né? E aí,
os amigos dele vendo a luta dele, os amigos começaram a questionar ele. Por que ele se priva do prazer só para comer das frutas daquela árvore? E ele falava que as frutas são podres e são ruins para os grãos. E aí ele fala assim, cara, você está doido, você está viajando. A vida inteira a gente comeu disso, é uma delícia. E aí, olha só, você está vivendo com um gosto tão sem graça na boca. E ele fala, não tem nada de sem graça. Isso é o que os grãos deveriam comer, eu sinto isso. E aí outro dia ele estava passando e os amigos dele convidaram ele para comer das árvores de novo, do arbusto lá. Ele, vamos lá comer, cara, vamos comer. E aí, ele fala, não, ele se sentiu tentado. Ele falou, não, estou bem. E aí, cansado dessa vida miserável, ele decidiu ir conversar com o Graham, que já era mais experiente do que ele. Então ele chegou para o Graham e falou, Hag, eu estou tão cansado de lutar contra a vontade de comer comida estragada, que vida miserável. Aí Hag respondeu, realmente, essa é uma vida miserável, mas somente se o quê? Continua. Irmãos, por que a regeneração, entender um dos fundamentos do Evangelho, a regeneração é importante? É extremamente importante. A regeneração. Irmãos, às vezes eu pergunto para umas pessoas o que é regeneração, se a regeneração é um ato ou é um processo, as pessoas respondem, é um processo. Aí isso indica que as pessoas aprendem mais sobre regeneração com o Wolverine, tá voltando? Mais com o Wolverine do que com a Bíblia, porque a Bíblia mostra que a regeneração, ela é um ato de Deus, quando o ser humano nasce de novo. Quando o ser humano nasce de novo, esse é o nascer de novo. E a partir desse momento, irmãos, nós começamos a ter novas afeições. A gente começa cada vez mais a amar aquilo que Deus ama e odiar cada vez mais aquilo que Deus odeia. Só que, no meio cristão, no meio evangélico, infelizmente, a gente perdeu essa noção. O que a gente faz hoje em dia? Os evangélicos, eles são conhecidos como opressores. Por quê? Porque eles impõem, eles são conhecidos por impor uma lista de coisas que se deve fazer e uma lista que não se deve fazer para agradar ou não a Deus. E o que acontece é que para algumas pessoas isso se torna um fardo muito pesado. Isso porque não se tem noção do que é a regeneração. Não se tem noção do que é regeneração. A regeneração é o ser humano nascer de novo. E isso só acontece através da pregação do Evangelho, a palavra da cruz. E é o que Paulo está argumentando aqui, com os coríntios. E o que acontece é o seguinte. A regeneração, ela é o começo de uma guerra, de uma nova vida. E essa vida é marcada pela guerra contra o pecado. Você não vai fazer isso para agradar a Deus. Você vai começar a fazer isso, sabe por quê? Porque você já está começando a odiar o que Deus odeia e a amar o que Deus ama. Você vai fazer isso naturalmente. Quando você ouvir a palavra de Deus, você agora vai ter ouvidos para ouvir. Você vai ter olhos para ver e coração para entender. Essa é a diferença. Então, meus irmãos, a questão é, a vida começa com atenção. A gente é regenerado, mas a gente ainda luta contra o pecado. E aí? Como é que fica? E aí a gente volta à história. A história saiu. Para a gente terminar a segunda parte da história. Ah, tá. E aí ele vai e pergunta, a nossa vida é miserável, continua miserável? Se o quê, Hag? O Al pergunta para ele. E ele responde, é realmente uma vida miserável se sua esperança está apenas aqui, nessa vida em preto e branco. Mas, se você entender que os frutos amarelos são apenas uma pequena amostra do que está por vir, e o que está por vir? Temos uma promessa de uma vida em um mundo colorido, onde nunca mais sentiremos vontade de comer alimentos estragados. Então, quando comemos da árvore e começamos a ver cores cada vez mais, é só o começo.
Depois dessa vida, teremos uma vida colorida, onde nunca mais veremos frutas podres. Então, coma da árvore agora e você aproveitará cada vez mais o que está por vir depois dessa vida. Irmãos, olha só. Se você, fazer uma pergunta para você, quem é que gosta, quem é mais organizado aqui? Não precisa levantar a mão não, só porque os que não são tanto não vão ficar. Se você é mais organizado e sua casa está bagunçada, quando é que você vai ficar tranquilo? Se você está morrendo de sede, quando é que você vai ficar tranquilo? Se você está morrendo de fome, quando é que você vai ficar tranquilo? Fica lógico aí, né? Então vou trazer aqui para a nossa reflexão. Se você nasceu de novo e odeia o pecado, está lutando contra ele, quando é que você vai ficar tranquilo? Quando é que você vai ter paz? Se você ama a Jesus, deseja estar com ele plenamente, sem a sujeira do pecado, aproveitar a presença dele plenamente, quando é que você vai ficar tranquilo? Repare que nós vivemos nessa guerra aqui agora. E mais, irmãos, existe uma promessa para isso, e é dela que Paulo está falando. Irmãos, infelizmente, a gente fala muito sobre ir para o céu um dia. Ir para o céu. E tem um amigo meu, pastor Cício, ele fala, por que você quer, quando Jesus voltar, por que você quer ir para o céu? Você quer ir na contramão, porque o texto bíblico diz que o céu vem até nós. Você está querendo ir na contramão? Nós temos essa visão de algo mais ou menos assim. Essa visão do céu, que a gente vai ser almas voando, que a gente vai ser fantasminhas voando, que Deus criou a terra, todas as coisas e vou jogar tudo fora. Deus falou que é bom, mas agora está ruim, vou fazer outra coisa. Não, o texto bíblico diz o quê? Eis que faço coisas novas. Não, eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, aqui está o foco da nossa palavra de hoje. Se nós que sofremos nessa vida, pela consequência do pecado, no nosso dia a dia, seja por meio do pecado que a gente comete, ou a consequência do pecado no mundo mesmo. Se a gente vive isso, se a gente sofre com isso, se a gente testemunha essas coisas, se o pecado nos incomoda, se a gente quer se ver livre do pecado, a nossa maior esperança é o quê? Irmãos, existe uma frase que é muito dita, que eu acho que os cristãos não pensam o suficiente sobre ela. As pessoas dizem, a única certeza que nós temos na vida é a... Irmãos, se você é cristão, se você foi regenerado, se você foi salvo pela palavra da cruz, essa afirmação não faz sentido para você, sabe por quê? Ela até é verdade, é a única certeza da vida, é a morte, mas nós temos uma certeza de que a morte foi e será vencida. E a nossa maior esperança é exatamente essa, que nós um dia vamos estar com Cristo. E Paulo está lembrando os coríntios exatamente do Evangelho, que consiste em quê? Cristo morreu, pagou a sua conta, dívida infinita que você tinha, para que você não fosse mais condenado por Deus. Mas não para aí. Você que antes era inimigo, passou a ser não inimigo. E não só isso, você também foi adotado por Deus. E você tem uma promessa da vida eterna. A ressurreição, irmãos, é pouco falada no nosso meio. Ela deveria ser mais falada. Esse negócio está voltando sozinho, viu, Rafa? Irmãos, nós precisamos ter isso em nossa mente. Não é que a gente não possa ter sonhos aqui na terra, planos, projetos, esperanças aqui na terra.
Não é que a gente não possa ter, mas a nossa maior esperança é viver num mundo onde as coisas boas que Deus criou, amizade, arte, beleza, tudo que Deus criou, vão poder ser aproveitadas sem a corrupção do pecado, na presença dEle. A nossa maior esperança tem que estar nisso. Irmãos, a palavra da cruz tem que estar presente na nossa vida, e a palavra da cruz envolve o momento da ressurreição, da glorificação, que nós vamos receber corpos glorificados. É disso que Paulo está falando, porque senão, irmãos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não faz o menor sentido essa vida de cristão. Não faz sentido. Irmãos, essa palavra precisa estar na nossa boca. Eu quero finalizar aqui com um trecho do grande John MacArthur, que fala assim: Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, a eternidade menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Irmão, se a palavra da cruz não está na sua boca e no seu coração o tempo inteiro, tem algo de errado. Então precisamos nos voltar para a revelação de Deus, para aquilo que Ele mostra para a gente. Irmãos, a vida eterna não é algo que vai começar lá no futuro. É algo que já começou aqui. A gente já começa a desfrutar dessa vida aqui. Mas vai chegar um dia, a gente começa a desfrutar aqui, onde a gente ainda tem o pecado presente. A gente ainda peca, a gente ainda sofre a consequência do pecado. Mas a gente já começa a viver isso aqui. Porém, vai ter um dia, que é a esperança de todos nós, que Cristo virá. E toda a morte será vencida. Irmãos, se você se pergunta como que vai ser lá no céu, etc. Irmãos, a gente não tem muita coisa na Bíblia sobre isso. A gente não tem muita coisa de como vai ser. Inclusive, no decorrer desse capítulo aqui, Paulo chama de tolo os coríntios que estão tentando adivinhar como é que vai ser. A melhor coisa que a gente tem, como exemplo, é o corpo de Cristo ressurreto, carne e osso. Ele era tocado pelos discípulos. Então, irmãos, a gente começa a experimentar aqui e agora na presença de Deus. E por experimentar isso aqui e agora, nós vamos desejar ter mais e mais disso. A gente vai desejar ter uma eternidade disso, sem a influência do pecado. Então essa palavra não pode sair da nossa boca. Porque, irmãos, aquilo que o Dr. John MacArthur falou, continua sendo verdade. Satanás faz muito esforço, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias no ano, para te fazer esquecer disso. Fazer lembrar que o pecado não é tão ofensivo, a eternidade não é tão atraente, o inferno não é tão horrível e o evangelho não é tão urgente. Nós precisamos ter isso em mente, meu irmão. Nós precisamos ter isso em mente. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, a palavra do Senhor foi pregada. Mas Deus, se não for pelo Teu Santo Espírito, se não for pela influência do Senhor em nossas vidas, se não for pelo poder do Senhor em nossas vidas, Deus, a nossa tendência é começar a olhar para as coisas dessa terra. A nossa esperança, que deveria estar no Senhor, começa a virar expectativa naquilo que é passageiro, Deus. Senhor, pedimos, clamamos ao Senhor. Que o Senhor que sonda cada um dos corações aqui, Deus, coloque essa verdade em nós, ó Deus. Nos mostre, Senhor, como essa promessa é maravilhosa. Um dia estaremos livres da influência do pecado. Seremos libertos. Viveremos com o Senhor. Em que todos esses prazeres que a gente pode desfrutar aqui agora não são para ser comparados com a glória que há de ser revelada. Ó Deus, traga a nós essa reflexão. Se há alguém aqui, Senhor, que não pensou sobre isso,
Senhor, ajude essa pessoa. Eu peço que cada um de nós, Senhor, que o Senhor Jesus, a promessa de estarmos com Ele plenamente, ó Deus, que isso seja a nossa maior esperança, Deus, acima de todas as outras. Então, Senhor, eu clamo que o Senhor não nos deixe, de maneira alguma, pensar que o inferno não é tão horrível, que a eternidade não é tão atraente, que o pecado não é tão ofensivo. E Deus, que o Evangelho, a palavra da cruz, a palavra da salvação não é tão urgente. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Obrigado por esse momento, Senhor. Então nós clamamos que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Teu Santo Espírito e o amor de Deus o Pai, que estejam conosco, Senhor, nesse dia e a partir dele, até que o Senhor venha. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.